Aqui é a Helga, do canal Desde Espanha. Uma só igreja, Bento XVI e Francisco, a quatro mãos. A editora Rizzoli publica um volume com intervenções similares do Pontífice e do Papa Emérito. Jesus Bastante, notícia do dia 1º de setembro de 2020, no Religião Digital. Uma só igreja, com distintos tons, com formas diferentes de agir, interpretar e comunicar a realidade, mas uma só igreja. Este é o objetivo do livro que, escrito a quatro mãos por Francisco e Bento XVI, publica esta terça-feira, 1º de setembro, Rizzoli, a editora, na Itália. Um volume apresentado pelo secretário de Estado Pietro Parolin, no qual mostram-se as cumplicidades entre ambos pontífices em questões relativas à fé, à igreja, à família, à oração, à verdade e à justiça, à misericórdia e ao amor. Há uma continuidade teológica e proximidade íntima entre eles, assinala o cardeal Parolin no prefácio da obra, que compara os estilos de Bergoglio e de Ratzinger em torno aos temas abordados ao longo de 16 audiências públicas de cada um deles. Dividido em 5 partes: igreja, família, oração, fé e uma quinta mais extensa sobre a verdade e a justiça, a misericórdia e o amor, o volume consta de um guia de leitura e ressalta a continuidade do magistério, a comunidade de afeto e a consonância espiritual que os une. Lê-se em uma nota de imprensa da editora, abre aspas, é uma cartilha do cristianismo, fecha aspas, tal e como a define Pietro Parolin. E aqui está a capa, Papa Francisco, Bento, Papa Emérito, uma só igreja, apresentação de Pietro Parolin, editora Rizzoli. Olha aqui, primeira edição, setembro de 2020. Aí está, aqueles que dizem que um e outro não tem absolutamente nada a ver, tem isto em comum, pelo menos. Este livro agora. Vejamos o que diz o Aletheia. Cardeal Parolin, o Papa Francisco e Bento XVI, uma só igreja. Publica-se na Itália um livro que ilustra a continuidade do pontificado de Ratzinger e Bergoglio. Essa é uma notícia do dia 2 de setembro, no Aletheia. A editora italiana Rizzoli publicou, no dia 1º de setembro, o livro O Papa Francisco, Bento XVI, Papa Emérito, uma só igreja, constante de 272 páginas e ao preço de 18 euros. Um livro que compara os pontificados de Jorge Mário Bergoglio e Joseph Ratzinger, uma obra que, ao destacar as peculiaridades dos estilos teológicos e pastorais e a diversidade das linguagens comunicativas, põe de relevo a continuidade, vejam isso, a continuidade do magistério, a comunhão de afetos e a consonância espiritual que os une. A novidade sublinhada pela antecipação que o Diário Católico Avenire realizou é o prólogo, assinado pelo cardeal Pietro Parolin, segundo ao mando no Vaticano, que sustenta que trata-se de um livro que encerra um ABC do cristianismo. O livro apresenta paralelamente as vozes de Bergoglio e de seu predecessor sobre alguns temas-chave na vida dos homens e mulheres do nosso tempo. Uma oportunidade, acrescenta Parolin, para reenfocar a fé, a igreja, a família, a oração, a verdade e a justiça, a misericórdia e o amor. 16 audiências de Bento XVI propõem-se nesse volume com intervenções similares do Papa Francisco. É significativo, sublinha uma nota da editora Rizzoli, que todos os textos provêm do encontro semanal das catequeses, nas quais o pontífice oferece o ensinamento da igreja aos fiéis com simplicidade. Das 5 partes em que se divide o volume, as 4 primeiras correspondem aos ciclos de catequese
Igreja e Família do Papa Francisco, Oração de Bento XVI e Fé de ambos pontífices até 2013. Enquanto que a quinta, Verdade, Justiça, Misericórdia e Amor, toca outros temas fundamentais tratados em diferentes ciclos. Este livro é um sinal duradouro desta íntima e profunda proximidade, apresentando lado a lado as vozes de Bento XVI e do Papa Francisco sobre temas cruciais, sublinha o cardeal Parolin. Essa continuidade teológica, sempre enfatizada, assume, em algumas ocasiões, traços singulares quase proféticos. Ademais, diz o Aletheia, sublinha a consonância espiritual dos dois pontífices junto com as diferenças que marcam seus estilos comunicativos. Ambos multiplicam as perspectivas e enriquecem a experiência dos leitores, não só fiéis, senão todas as pessoas que, em uma época de crise e incerteza, reconhecem na Igreja uma voz capaz de falar das necessidades e das aspirações do homem. O cardeal assinala a íntima e profunda proximidade entre Francisco e Bento. Esta que se manifesta tanto no magistério de ambos, como no afeto recíproco que tem um pelo outro. Continuidade do magistério. A continuidade entre os papas adquire às vezes traços quase proféticos, explica o secretário de Estado, Pietro Parolin. Ademais, ele recordou que quando João XXIII agradeceu com júbilo umas palavras sobre o Concílio Vaticano II que o cardeal Frings havia tomado do então jovem teólogo Joseph Ratzinger, enfatiza como o Papa Roncalli reconheceu-se a si mesmo nas palavras escritas por um jovem professor alemão que subiria ao trono de Pedro meio século depois. Também no pontificado de Francisco é uma constante a continuidade do magistério, explica Parolin. De fato, destaca como, nos momentos mais solenes do seu pontificado, referiu-se sempre ao exemplo dos seus predecessores. O Papa Emérito reza por seu sucessor. Entretanto, esta continuidade natural desenvolve-se de uma forma única no caso de Bento XVI, pela presença de um Papa Emérito em oração junto ao seu sucessor. Sua relação caracteriza-se por uma viva comunidade de afeto. Parolin menciona, como exemplo, o 65º aniversário da ordenação sacerdotal do bispo de Roma, emérito, quando Francisco pediu-lhe que continuasse servindo a Igreja. Não deixe de contribuir verdadeiramente ao seu crescimento com vigor e sabedoria, pediu Francisco a Bento. Do mosteiro Mater Ecclesiae, continuou Francisco, emana tranquilidade, paz, força, confiança, maturidade, fé, dedicação e fidelidade que me fazem tanto bem e me dão tanta força a mim e a toda a Igreja. Mosteiro Mater Ecclesiae é onde vive Bento XVI, para os que não sabem. Bondade e misericórdia é reconhecida por ambos. Nessa ocasião, o Papa Emérito respondeu sem papéis na mão, com ternura, que tua bondade, desde o primeiro momento da tua eleição, em cada momento da minha vida aqui, me impacta, leva-me de verdade adentro. Mais do que nos jardins do Vaticano, a tua bondade é o lugar onde eu vivo. Eu me sinto protegido. Por outro lado, Parolin destaca que Ratzinger costuma apontar como elemento-chave do seu sucessor seu entusiasmo em difundir a misericórdia de Deus, e recordou a entrevista que concedeu ao jesuíta belga Jacques Servet. Em minha opinião, disse, isso põe de relevo que, sob o verniz da confiança em si mesmo e da própria justiça, o homem de hoje esconde um conhecimento profundo das suas feridas e da sua indignidade diante de Deus. Espera misericórdia. Termina assim essa notícia do Aletheia. É interessante que tudo isso ocorra em pleno debate acerca do Concílio Vaticano II, com Monsenhor Viganò em uma posição de proeminência, cada vez mais recebendo o apoio de católicos no mundo todo. Nesse momento aparece esse livro, em que, desde o Vaticano, tentam mostrar a proximidade de Francisco e Bento, tentam mostrar que os dois papados são de continuidade, que o papado de Francisco é apenas uma continuidade de Bento XVI, e aqui no Aletheia, este plus, não? Mencionando as palavras tão amáveis de um com relação ao outro, sendo as de
Bento XVI com relação a Francisco, as seguintes: tua bondade, desde o primeiro momento da tua eleição, em cada momento da minha vida aqui, me impacta e me chega ao coração. Uma coisa assim, não? Aqui na tradução, me lleva de verdade hacia dentro. Mas, mais do que nos jardins do Vaticano, a tua bondade é o lugar onde eu vivo. Eu me sinto protegido. Isso disse Bento com relação a Francisco. A publicação deste livro a 4 mãos entre Francisco e Bento XVI traz-nos à memória a publicação de um outro livro há já 8 meses, em janeiro de 2020, um livro de Bento XVI com o Cardeal Sará. Houve uma grande polêmica em torno à publicação daquele livro. Meu canal trouxe 7 vídeos que estão em uma playlist e muita água passou debaixo do moinho de lá para cá. Vimos como, em um determinado momento, Monsenhor Vigano fez um apelo à igreja e ao mundo. Inicialmente, parecia que o Cardeal Sará o apoiava. Depois, houve um recuo do Cardeal Sará. Monsenhor Vigano ficou praticamente sozinho. Recebeu algumas importantes adesões de membros da igreja depois, mas a retirada, digamos assim, do apoio do Cardeal Sará ficou bem evidente. E agora vemos como, em pleno debate acerca do Concílio Vaticano II, cuja figura mais expoente é exatamente Monsenhor Vigano, vemos agora o Vaticano trazendo esse livro. A mim me parece que o livro é uma resposta ao livro de Bento XVI com Cardeal Sará e também uma resposta a neste momento, a esse debate acerca do Concílio Vaticano II. Do debate participou também o Cardeal Brand Müller, falando da necessidade de interpretar o concílio à luz da hermenêutica da continuidade, coisa acerca da qual pronunciou-se Monsenhor Vigano, dizendo que as tentativas de corrigir os excessos do concílio, invocando essa hermenêutica da continuidade, nunca tiveram sucesso. Enfim, é isso. Surge o livro em um momento em que está Monsenhor Vigano separando, através das suas cartas, a igreja pré-conciliar que ainda está aí, da igreja do concílio, e parece que o Vaticano está trazendo a si Bento XVI de uma maneira bem clara, através de um livro a 4 mãos com Francisco. Eu deixo-os com um vídeo que mostra este momento em que Bento XVI fala estas palavras tão carinhosas para Francisco Bergoglio. Santo Padre, cari fratelli, 65 anni fa un fratello ordinato con me ha deciso di scrivere sulla immaginetta di ricordo della prima messa soltanto, eccetto i numeri dati, una parola in greco, Eucharistomen, convinto che con questa parola nelle sue tante dimensioni e c'è detto tutto quanto si può dire in questo momento. Eucharistomen dice ex grazie, umano, grazie a tutti. Grazie oggi soprattutto a lei, Santo Padre, la sua bontà, dal primo momento dell'elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno, la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie anche per le parole di questo momento, per tutto.